Como exercer a paternidade de forma presente no mundo contemporâneo? Como estar presente na vida dos filhos com uma agenda tão cheia? Qual o segredo para o sucesso da família? Esses são alguns dos temas que a gente vai trazer hoje para o Abraça Podcast, edição Dia dos Pais. Fica comigo. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, aquele canal que te abraça em todas as versões. Mulher, mãe, filha, esposa, empreendedora e todas as versões que você abraçar nos últimos minutos ou nos próximos minutos. O episódio de hoje abre nosso mês dos pais, agosto, com um convidado muito especial que vai falar com o nosso coração e vocês vão entender o porquê. Humberto Passos. Humberto, Olá. muito obrigada. Obrigado você, Rafa, pelo convite, pelo podcast Abraça, que a gente já tem acompanhado. E eu gostei porque o Abraça abraça tantas coisas e agora eu também, se você me permite, logo no começo, ele abraça também as melhores conversas, né? E as melhores conversas, elas sempre estão assentadas, elas moram, habitam no coração. Então, fiquei muito feliz com esse convite, principalmente do podcast para a gente conversar sobre conversas do coração dentro do podcast Abraça. Né? Olha que lindo! Então, é fantástico isso. Para quem não conhece, por que Humberto fala tanto do coração? Humberto é cardiologista, pai de duas meninas lindas, esposo da Renata Passos e veio com a gente hoje para falar sobre conversas do coração, então. Conversas do coração, principalmente sobre paternidade, é isso, Rafa? Exatamente. Então, não há como falar sobre paternidade sem trazer esse tema para o contexto do coração e das relações que a gente vai estabelecendo ao longo das nossas histórias com os nossos filhos e também com as pessoas que vieram antes da gente. Então, acho que paternidade é um tema estritamente, muito intimamente ligado a conversas do coração. Sim. Olha que lindo! Que combinação que deu, né? Muito. Humberto, para a gente começar, né? Conta um pouquinho. Quem é Humberto? O que Humberto faz? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Olha, Rafa, Humberto ele tem vários pontos aí, né? Humberto é filho, Humberto é pai, Humberto é esposo, Humberto é médico, é cardiologista, trabalha com a área de cardiologia intervencionista, que são os procedimentos que a gente faz no momento agudo, cateterismo, angioplastia, coordena um pronto-socorro, uma unidade coronária, mas antes de tudo, Humberto é um ser humano, né, que busca cada dia mais emprestar daquilo que ele recebeu de Deus dentro exatamente dessas várias oportunidades que eu tenho como pai, como filho, né, como marido e tal, como profissional. Então, esse é Humberto. Que legal, que interessante. E para a gente começar, eu acho que a gente não pode trazer o assunto da paternidade sem começar lá atrás, como nós estávamos conversando até anteriormente, né? Como tudo começou. O que você pode trazer já de início para esquentar um pouquinho, falar sobre essa paternidade desde as origens? Você sabe que quando você fez o convite, a gente, quando recebe um convite, você precisa revisitar a tua história. Eu acho que é uma oportunidade. Então, eu estou muito feliz com a oportunidade que o Abraça Podcast, que você está me dando exatamente para revisitar a minha filiação, porque antes de ser pai, eu fui filho, e exatamente ser filho que estabelece a paternidade para quem vem depois. Né? E a geração minha é uma geração que veio, eu sempre brinco, Rafa, que a gente era plugado na tomada, a educação. Botava na tomada, você ia querendo ou não querendo, fazia gostando ou não gostando. E eu vim nesse meio do caminho, hoje é outra coisa. Então houve um movimento muito diferente, onde as relações elas se constroem, brinco eu, como Bluetooth. É uma conexão
que não é por tomada mais. Então, eu tenho esse desafio de ser pai diferente, embora tenha tido uma criação e pais maravilhosos, mas de uma outra época, né? Então, eu penso que exercer a paternidade nesse tempo é um grande desafio. É verdade. Um grande desafio, porque as conexões, as conversas, a maneira como você estabelece as relações são muito diferentes da maneira como eu fui criado, mas que naquela época era exatamente o que a gente tinha de recurso, de linguagem, de repertório, né? Então, esse é o desafio da paternidade contemporânea, eu diria, né? Exatamente. E aí acho que já entra num tema, né, que além de ser a paternidade contemporânea, você escolheu ser um pai presente, sendo médico, que a gente sabe que é uma agenda cheia, né? Você tem uma agenda cheia, tem a questão de pronto-socorro, é uma agenda diferente e presente. Então, um pai presente nos tempos atuais, como que foi isso? Você sabe que eu estava pensando nisso, eu acho que essa é uma pergunta que foi assim, um divisor de águas na minha jornada pessoal, né, e de paternidade, obviamente. Em determinado momento, num processo de ascensão profissional, de especialização, depois havia me casado com a Renata, veio a Beatriz primeiro, e assim, você vai crescendo profissionalmente, você vai sendo convidado para muitas coisas. Só que o médico, essencialmente, as coisas acontecem fora do horário de trabalho. Ou seja, você tem uma carga horária grande, você tem uma sobrecarga e as reuniões, os convites, eles vão acontecer à noite. Então, eu pensei comigo, em determinado momento, falei, eu não quero chegar lá na frente, com sucesso profissional e olhar para trás sozinho. Então, o valor família, o valor paternidade, ele já estava inscrito dentro do meu contexto lá atrás. Então, eu acho que isso, talvez, se eu pudesse eleger, uma das coisas que foram fundamentais foi exatamente isso, eleger quem, onde e com quem eu quero estar lá na frente. E aí, sim, lá na frente eu queria estar estabelecido profissionalmente, claro, eu acho que a profissão é uma coisa que é importante, mas eu queria estar com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, a Beatriz e a Júlia, e queria estar também com a Renata. Então, eu deixei de aceitar muitos convites, principalmente para participar de associações, de reuniões à noite, que era um momento que é um momento reservado exclusivamente para elas, e eu só abria mão por conta de exceção ou de alguma urgência que eu era chamado para atender. Fora as urgências de atendimento, eu sempre encerrei o meu expediente no horário comercial, ou ia pouca coisa além. Então, são escolhas. Eu diria que uma escolha é muito importante e você só vai perceber isso lá na frente, quando você tem a oportunidade, passado alguns anos, perceber, não, eu estou com a família construída, não é sobre perfeição, é sobre possibilidade, né? Junto. Então, eu acho que esse é um ponto que me traz aí essa recordação e foi um marco, né? E eu acho, né, acredito, esses convites, essas coisas extras, claro que em algum momento você deve ter titubeado por conta, deve ter coisas que financeiramente poderia até atrair, mas você tinha essa escolha muito clara, né, Humberto? Sem dúvida, você está correto. Eu deixei algumas vezes várias oportunidades que, na verdade, até do ponto de vista financeiro, teriam naquele momento impacto, porque a gente valoriza muito o que é palpável. As relações, muitas vezes, a gente não consegue quantificar o valor delas. E perceber isso em tempo presente, qual é o valor, ou quais são os valores das relações que a gente estabelece, ela é uma construção extremamente importante e fundamental. Então, eu penso que eu tive esse privilégio, esse discernimento e essa sabedoria para poder lidar com essas coisas e não me sentir, por exemplo, menos porque eu não fui escolhido ou porque eu não assumi determinada posição. Não, eu não assumi deliberadamente por opção e a gente precisa fazer opção para isso. Sim. Eu acho que isso foi uma coisa importante. Né? Não, perfeito. Tudo tem um custo, né? Claro, sem dúvida. E esse preço chega, porque quando a gente está com as crianças pequenas, como é o meu caso, às vezes o preço não chega agora, né? Claro. Não vou ver alguma coisa agora no Miguel e na Laura, mas lá na frente, tenho certeza. Tem uma frase que eu acho linda, eu não me recordo, né, onde eu vi, mas ela fala que a gente suporta qualquer falência, mas não a falência de um filho.
quando a culpa é nossa. Sim, claro. Então, claro. falência de negócios, a gente se vira, a gente corre atrás, a gente tem energia. Mas a falência de um filho por nossa culpa... Você sabe que eu penso, Rafa, e gosto muito de metáfora às vezes, para poder dar clareza naquilo que a gente está pensando. Sim. Eu acho que construção da paternidade, ou a construção aí da educação do filho, ou dos filhos, ou das filhas, é como um processo de tapeçaria. Sim. Você vai tecendo, e muitas vezes você vai tecendo pelo avesso. Você não sabe que formato vai dar naquele momento. E quando você olha para o avesso está aquela bagunça, aquela trama que você fala, poxa, que trama, como é que vai sair essa tapeçaria? Mas quando você vai passando os anos e você percebe, hoje a Beatriz está com 23, hoje a Júlia está com 20 anos, você vai vendo que vai aparecendo uma tapeçaria tão interessante. E eu volto a dizer, não é sobre perfeição e nem família doriana. Desculpa, posso? Pode. Eu detesto isso. É sobre possibilidade e alinhado com os valores que a gente carrega. É só sobre isso. Então, quando você percebe, essa tapeçaria foi sendo tecida ao longo dos anos, por escolha, eu acho que é por não aceitar determinados compromissos em determinados horários, por quebrar a tua rotina. Aliás, eu diria, aproveitando, nós estamos aqui nesse horário gravando, eu quebro a minha rotina do meu dia a dia com uma extrema satisfação. Então, acho que criar filhos é isso, a gente precisa quebrar rotinas, né, e ter a possibilidade de estar com eles em momentos importantes, mesmo que você tenha aí uma rotina habitual, estabelecida, difícil de você se movimentar. Incrível. Humberto, a gente está tão empolgado na nossa conversa que eu até me esqueci de falar onde está o canal. O Abraça Podcast, ele está presente no YouTube, no Spotify, como Abraça Podcast. Também tem as minhas redes sociais, que é @RafaBertolotto, @Abraça Podcast. E a do Humberto, qual é mesmo? @HMPassos no Instagram. Então, principalmente hoje eu escrevo no Instagram todos os dias. Perfeito. E eu quero deixar meu agradecimento especial também aos apoiadores por essa temporada de Dia dos Pais, que é a Mamãe Festeira, que nos presenteou, né, todos os meus convidados. Olha, extraordinário. Ai, ficou linda, né? A caneca personalizada com o nome das filhas, né, dos filhos dos nossos convidados, e também a Carol Mobilon, que cuidou do meu cabelo, daquele autocuidado necessário, né? Humberto, sabe o que eu queria saber? Quando a gente fala agenda de médico, a gente sabe que ela é, né? E você tocou num ponto de abrir brechas. Como você encontra espaço para atuar numa paternidade presente? Olha, eu acho que a gente precisa estabelecer valores. Então, tem valores ao longo da nossa jornada que a gente não vai abrir mão. Então, obviamente, teve urgências que eu estava assentado na mesa de domingo com as meninas e eu precisei sair. Então, muda a configuração. Aquela vida é mais importante do que aquela relação que eu estava estabelecendo naquele momento. Mas quando não são relações de urgência ou chamados de urgência, eu acho que as outras coisas podem, devem e precisam ser negociáveis, porque senão a gente fica engessado. Então, você estabeleceu uma relação de paternidade, ou de proximidade, ou de conversas importantes, ela precisa ter espaço na tua agenda. Então, de certa forma, com toda a correria, com todo o movimento, esse movimento você precisa ter inserido essas possibilidades para fazer esse break, essa parada. Eu acho que isso sempre foi um valor que eu carrego e carregava e carrego até hoje, né? Não, perfeito. É muito interessante. Você, como cardiologista, fala com o nosso coração, né? Literalmente. Pode-se dizer que exercitar a paternidade traz saúde mental, emocional? Olha, essa pergunta é excelente, Rafa. Exercer a paternidade é uma grande oportunidade que Deus dá para mim, para você que exerce a paternidade, de colocar ordem em muitas coisas. Isso é fantástico, isso traz saúde. O coração é um coração que pede por uma paternidade, porque nós fomos criados por um pai. Então, eu consigo, através da paternidade, me relacionar com Deus. Então, essa paternidade centrada em Deus é o primeiro
ponto de partida para que a gente possa exercer paternidade. Isso traz saúde para o coração. A espiritualidade, que é essa conexão com Deus, ela modifica todo o nosso ecossistema de saúde para uma situação extremamente melhor, confortável e mais ajustada. Eu tenho, aproveitando essa pergunta tua, eu tenho muitas pessoas que vêm no check-up cardiológico, no consultório, porque estão grávidos, né? O casal está grávido, né? E vai nascer um filho, então eles querem modificar o estilo de vida, a alimentação, perder peso, por quê? Porque eles têm uma paternidade em movimento, uma paternidade que está chegando, então isso traz para ele um senso de responsabilidade e necessidade de fazer aquele ajuste, né? Exercício físico, alimentação, perda de peso, controle de fator de risco, exatamente. A outra coisa, a paternidade te obriga a você se colocar no movimento em comunidade. Porque os filhos pedem relacionamento, os outros pais, no colégio, no ambiente religioso que eventualmente você pode frequentar. Então, essa relação social é extremamente saudável. O coração ele é relacional antes de qualquer coisa. Então, isso é muito benéfico. Então, eu acho que todo esse movimento ele traz uma construção de saúde fundamental e imprescindível. E eu acho interessante a forma como você fala, sabe, Humberto? Porque a gente vê hoje em dia pais que negligenciam essa paternidade. Pais que deixam lá na porta da escola, não vê, não está presente, não janta, não almoça. E nesse assunto, quais são os valores que você acha importante para uma boa base familiar? Eu acho que tem alguns valores, eu penso, Rafa, que tem algumas disciplinas que tem que permear aí a paternidade. Eu acho que a disciplina espiritual ela é fundamental. Valores espirituais, não estou falando de uma religião A ou B, mas valores espirituais centrados em Deus, eles são fundamentais. Nós temos necessidade de conexão com o sagrado e com Deus. Depois você tem as disciplinas relacionais, ou seja, a gente precisa ensinar comportamentais, relacionais, os nossos filhos precisam ser ensinados em relação ao comportamento e como é que se colocam nisso. Essas relações sociais, então eu diria que espiritual, comportamental, relacional, eu acho que são disciplinas fundamentais. E a gente estabelece isso de que maneira? A gente estabelece isso por um processo de modelagem. A criança, o filho, ele aprende vendo, ouvindo ou falando. Então eu acho que a linguagem dentro de casa, e precisamos ter um ponto de encontro. Aonde é esse ponto de encontro? Eu acho que o ponto de encontro ele é fundamental. Por exemplo, nas minhas urgências, na minha rotina do dia a dia, dificilmente eu consigo almoçar em casa, mas eu consigo jantar em casa. Então desde cedo a gente estabeleceu a mesa, ou a realização, a cozinha, o cozinhar juntos e depois sentar à mesa como um ponto de encontro. Então, nós precisamos de ponto de encontro e a gente precisa estabelecer isso dentro da nossa rotina. Então, a vida toda, jantar junto foi um valor da minha casa, por exemplo. Isso é extraordinário, né? Eu penso que isso foi um grande construtor desse processo de paternidade que a gente vai aprendendo. Eu acho que não tem um livro que diga faça assim ou faça assado, mas existe uma construção que deve permear os valores de família, daquilo que a gente carrega, né? E eu acho que também não tem uma cartilha, mas a gente pode se inspirar em famílias, em pessoas que contribuem com a gente, né? Com certeza. Assim como tem alguns desserviços na sociedade, a gente se inspira também em coisas muito boas. E foi por isso um dos motivos que eu fiquei muito honrada em você vir para o podcast, porque a gente se inspira, né? Hoje as meninas estão com que idade mesmo? A Bia está com 23 e a Júlia está com 20 anos. A gente não está falando de um casal, de um pai que é novo, que está testando as coisas, que está tecendo o tapete. A gente está falando com um pai de duas meninas que já estão resolvidas, encaminhadas. Como que é isso, Humberto? Olha, você sabe que às vezes a gente para olhar, sabe aquela sensação, e vou voltar a falar, que não é sobre perfeição, é sobre possibilidade.
Né? Então, de maneira nenhuma a gente se coloca como pais perfeitos, tem muitas falhas, né? A Renata nem tanto, né? A Beatriz, a Júlia também somos pessoas normais. Agora, a gente estabeleceu alguns valores, alguns princípios que nortearam e têm norteado a nossa jornada de paternidade. Eu acho que tem funcionado, tem dado certo, e eu fico muito feliz nesse momento de ver elas, a Júlia na faculdade, a Beatriz agora se formou, assim, com valores muito sólidos, né? E isso eu acho que é fruto daquilo também que a gente escolheu. Claro que existe algo que é inerente a elas, de responsabilidade delas, que a gente nunca as deixou fora de se autorresponsabilizarem por algumas atitudes, mas eu acho que existe também esse caminho do cuidado. Pai e mãe sempre serão pais e mães, né? Ou a vida toda. Então a gente vai interferindo menos, mas sempre com um olhar atento. Né? Sim, isso é super interessante. E a gente observar que as meninas estão crescidas, né, traz reflexões. Como e quais valores você elenca para a vida de vocês para chegar nesse nível, e também que você acha importante para compartilhar conosco, para nos ensinar mesmo, pais mais jovens, e quais coisas você se arrepende e você poderia falar, olha, isso eu me arrependo e eu gostaria de ter feito, então não faço, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que da rotina de casa, por exemplo, agora eu vou abrir a porta de casa. Pode ser isso? Claro! Eu vou abrir a porta de casa. É isso que a gente quer? Há controvérsias, mas vou abrir. Bom, tem algumas coisas que sempre nortearam. Em casa, por exemplo, a gente sempre estabeleceu a mesa como um ponto de encontro. Não para poder discutir certo ou errado, mas a mesa é o lugar de conversa. Nunca corrigimos as meninas na mesa. No sentido de alguma correção. A mesa era o lugar de encontro e um lugar precisa ser agradável. Depois você escolhe outro momento para essas conversas mais tensas, né? Onde a gente tem que apertar a corda. Outra coisa é saber que pai e mãe precisam pedir perdão para o filho, eventualmente, porque a gente às vezes erra por excesso e às vezes erra por falta. Isso é muito importante, a gente precisa entender isso. A outra coisa, nós sempre tivemos uma sala de televisão em casa. Na nossa casa, as meninas dormiram juntas, embora tinham quartos separados, mas elas até a adolescência dormiram no mesmo quarto para dividirem o mesmo espaço e saberem repartir isso. Nunca tivemos televisão no quarto, só no meu quarto que tem e depois na sala. Então a gente tinha um ambiente comum para assistir as mesmas coisas. Depois, com a adolescência, aí cada um ficou com o seu quarto. Então, na minha casa, na nossa maneira de entender família, é isso que funcionou. Não obrigatoriamente eu estou colocando isso como... Mas esse foi um valor que a gente entendeu. Então, eu acho que isso foram fatores importantes de aproximação e de convivência que foram fundamentais. Depois, agora, cada um tem seu espaço e tal, mas já na vida de adolescência e vida de jovem adulta aí. Né? Então, eu acho que esse é um ponto. Estou pensando aqui numa coisa que eu diria assim, que eu me arrependi. A outra coisa que eu achei importante, desde sempre, o trabalho, a espiritualidade, estar dentro de um ambiente de igreja e estabelecer relações com outras pessoas da mesma idade foi fundamental. Acampamento de férias, eu acho que e o processo de educá-las do ponto de vista religioso e espiritual, eu acho que foi essencial. Principalmente depois que elas saem de casa, aí você percebe o impacto disso na vida delas. Então, isso foi uma coisa interessante. Se eu disser que, assim, estou pensando aqui em alguma coisa que eu faria diferente, eu acho que hoje, Rafa, eu corrigiria eventualmente algum exagero de conversa. Eu acho que às vezes uma cobrança um pouco maior em algum aspecto, mas eu penso que a princípio não tem nada pontual assim, poxa, se eu pudesse fazer isso novamente, eu faria absolutamente diferente. Eu acho que assim, não estou dizendo que tenha feito tudo certo, eu já coloquei isso aqui na nossa conversa, mas eu acho que não tem uma coisa pontual que eu diria faria exatamente o contrário. Não, eu acho que Deus foi muito
muito gracioso, muito misericordioso com a gente em relação à paternidade, dando discernimento para a gente no momento de fazer as intervenções. Sim. E é interessante que eu sempre brinco, quando a gente aprende aquela estação, aquela fase, elas mudam de fase, você tem que começar a aprender tudo de novo, né? Exatamente, é isso que eu estou sentindo. É impressionante. Eu falei, a gente sempre conversa, eu e a Renata, eu sempre brinco assim, poxa, parece que agora a gente entendeu como funciona essa estação. Uhum. Aí muda para o inverno, muda para o verão, muda para o outono, muda para a primavera. Então eu acho que isso é uma coisa... É muito dinâmico. Muito dinâmico, né? Verdade. E a gente começa a aprender novamente. Uhum. É uma nova linguagem, um novo tipo de modelo relacional, é um novo momento, é uma nova necessidade, e eles são muito mais ligeiros que a gente para esse processo de mudança e de incorporação de novas possibilidades, né? E a gente vai de novo. Eu acho que a atenção para isso talvez seja um ponto importante. Que né? interessante. Antes de eu partir para a nossa próxima pergunta, que ela é excelente, um tema que você deu uma pincelada, mas a gente vai voltar nele, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque só com as inscrições, com os likes, a gente vai saber se vocês estão gostando desse nosso episódio. Além disso, nós temos também no Spotify, estamos presentes no Instagram como @abraçapodcast ou @rafabertolotto. Humberto, você tocou num tema sobre conversas. Quando a gente fala em conversas, em pedir perdão, eu tenho visto um tema que hoje em dia é bem corriqueiro, que é sobre as relações. Algumas pessoas falam que não existe mais hierarquia entre pai, filho. Outras pessoas, existe a hierarquia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Ótimo, eu acho que essa é uma coisa muito importante, porque a gente parte do princípio que a hierarquia é bíblica. Então, toda a nossa educação, ela é centrada na espiritualidade, tá? Principalmente em Deus. Então, a hierarquia é bíblica. Existe uma hierarquia, a gente ensinou às nossas filhas. Agora, é uma hierarquia que ela é uma hierarquia mais amorosa, uma hierarquia que ela é mais fluida, mas existe hierarquia. Então, a Renata aprendeu com a avó dela, que era uma pessoa fantástica, isso eu aprendi na minha casa, né? Então, acho que existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Eu acho que o filho, ele é amigo, mas existe um momento que existe o pai e o filho. E a gente precisa estabelecer isso. O pai amigão, na minha percepção, na nossa casa, a gente nunca considerou isso como um valor ou um princípio. Não, o pai ele é companheiro, ele é amigo. Aliás, o pai, principalmente para quem é pai de menina, ele vai moldar, muitas vezes, a maneira como as meninas enxergam a paternidade e o pai. Então, a gente tem responsabilidade e há necessidade dessa hierarquia. Não é uma relação horizontal, ela é em parte horizontal, ou seja, a gente nivela e olha numa mesma perspectiva para poder ser parte, para poder se inserir, se inscrever, para poder participar das atividades dela, claro que sim, mas ela também existe um eixo que é um eixo vertical, que é muito importante estabelecer não só a hierarquia em relação à paternidade, que é a mim com a Renata especificamente, mas com os avós. Quem não resgata a hierarquia de quem veio antes, não tem possibilidade de construir um presente de maneira mais equilibrada, de maneira mais inclusiva, de maneira mais ampla. Eu acho que resgatar quem veio antes é uma questão fundamental. Existe uma hierarquia, claro que existe, é preciso manter isso, obviamente, numa construção moderna e contemporânea. A hierarquia, na minha criação, meu pai falava assim, tá na hora, come isso, come aquilo, faz aquilo, tá. Naquele momento era o valor que funcionava, hoje não. A gente pode estabelecer conversas e precisa ter níveis de diferenciação. Não podemos colocar todo mundo no mesmo patamar, numa relação horizontal, isso nunca vai dar certo. Perfeito. Se não é filho no lugar de pai, pai no lugar de filho. Eu vejo, Rafa, impressionante. Às vezes chega no consultório, eu vou te dar exemplo de consultório. Chega o pai ou a mãe para consultar,
e chega o filho. O filho que sabe os remédios, o filho que dá o remédio. Estou falando de pais lúcidos, orientados, capazes, independentes, que eu espero que sejam maduros também, né? Então, o filho que cuida do pai, mas numa desproporção e deixa de ocupar o lugar dele de filho. Então, ocupar o lugar de filho é fundamental. E o pai ou a mãe, ou o processo de paternidade, maternidade, são responsáveis por colocar qualquer... Vou falar uma coisa que eu acho que vai ter confirmação com a outro convidado. É um processo que colocar cada um no seu lugar é fundamental. Há uma inversão de papéis e de valores que tem feito um trabalho extremamente deletério nesse processo de paternidade. Não, perfeito. Só uma observação, Humberto já deu um spoiler. Nossa próxima convidada, Silvia Mascarenhas, ela é terapeuta familiar, terapeuta sistêmica, e ela vai falar um pouco sobre esse papel da paternidade. Então eu acho que vai falar, os episódios vão casar, que vai ser continuidade. Eu acho que não tem como ter saúde emocional, agora preciso colocar, não tem como ter uma saúde do coração dentro do processo de paternidade se cada um estiver ocupando o seu espaço. Não ocupar o seu espaço é uma grande capital de adoecimento de curto, médio e longo prazo, não tenho dúvida disso. E a gente construindo, porque os nossos pais, muitas vezes, as criações foram muito rígidas, e a gente trabalha muitas vezes para o movimento pendular, aí fizemos aquele movimento pendular, e hoje temos relações extremamente frouxas, líquidas, né? E essas relações frouxas e líquidas, achando que você... O filho, em determinado momento, ele não... Agora eu vou pegar pesado, posso? Pega, pode pegar. O filho, em determinado momento, ele não tem condições de fazer escolhas. O pai precisa escolher para os filhos. Hoje as minhas filhas escolhem 90% das coisas. Então nós temos 3 regras em casa, né? Não vou parecer um pai duro, né? Não. Depois você pega leve? Né? Pega. Bom... Tem coisas que eu não concordo, nem eu e nem a Renata, e não vou permitir. Tem coisas que eu não concordo, mas elas gostam, e eu vou permitir. E tem coisas que eu gosto, elas gostam, e eu vou incentivar. Sim. Então eu acho que é isso, eu acho que isso tem permeado sempre a nossa jornada. A outra coisa, não tem essa questão, na minha percepção, da maneira como a gente enxerga, obviamente, com respeito, você pode fazer do seu jeito, não é uma interferência absolutamente, eu trato com muito respeito e reverência isso aí. Mas não tem do meu jeito. Existe um jeito que precisa ser de comum acordo. Famílias são acordos estabelecidos. A maneira como a gente vive em família são acordos. E a gente precisa ter muito claro por quais acordos permeiam as nossas relações, a nossa vida, a nossa família e o processo de paternidade. Ou seja, é como se eu estivesse num campo de futebol, você pode ser centroavante, você pode ser goleiro, você pode jogar na defesa, mas a gente tem que estar jogando dentro desse quadrado. Sim. Tem que estar jogando dentro desse quadrado. O que a gente procurou ao longo da nossa história de vida, com a maneira como a gente foi criado e tentando modelar um pouco melhor isso aí, amassar moldar essa massinha um pouco melhor, foi, olha, nós estamos dentro desse campo aqui. Dentro disso aqui, a gente pode conversar. Agora passou a linha, não tem acordo. Nas Olimpíadas é assim. É assim. Você tem regras? Por que a casa da gente não vai ter regras? Por que há um open space, um espaço aberto? Não existe espaço aberto para nosso existir. Existem possibilidades. Eu acho que isso sempre foi e é importante dentro dessa construção aí. Já que a gente tocou um pouco no assunto das meninas, de toda essa construção que você já pegou pesado, né? Surgiu uma dúvida, uma pergunta, não é dúvida na verdade, ela se chama Bia, no nosso Instagram, que eu abri a caixinha de pergunta, e tem lá uma pergunta para você, Humberto. Como cuidar do coração de nossos filhos na atualidade? Olha, boa, né? Essa é uma pergunta. Bia, parabéns, viu? E não é a Bia sua pergunta. filha? Não é a Bia minha filha. Não é. Não é combinado. Foi boa lembrança, senão vai achar que o negócio já veio. Que coincidência. Coincidência. Devia ter mudado o nome. Já veio combinado. Mas eu acho que a melhor maneira de cuidar do coração dos nossos filhos, eu acho que é estabelecer conversas honestas. As conversas precisam ser honestas, precisam ser transparentes,
precisam ser amorosas, precisam ser vulneráveis. Então, eu acho que essa é a melhor conversa. Mas, em determinado ponto, elas precisam ser firmes. Tá? Eu acho que a gente precisa dar uma amarração para as coisas. Eles não têm essa construção de realidade, muitas vezes, pronta. Então, eu acho que o papel do pai e da mãe, sim, é dar essa costura com conversas, e tem temas que são espinhosos. Não pense que em casa, sim, às vezes, a gente não senta para aquelas conversas que a gente gostaria de não ter. Sim. As conversas que a gente, eu vou chamar atenção para isso, que eu acho que isso é um ponto importante. As conversas que a gente gostaria de não ter, elas são absolutamente necessárias. Agora, a maneira de se fazer é outra questão. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer. Então, eu acho que cuidar do coração nesse aspecto é estabelecer conversas honestas, e essas conversas elas precisam ser de escuta. O problema, muitas vezes, da paternidade, que nós temos, pais principalmente, têm problema de escuta. Eles não escutam. E os filhos querem ser ouvidos. Ou eles vão ser ouvidos dentro de casa, ou eles vão ser ouvidos, ou serão ouvidos fora de casa. Então a gente sempre brinca, eu prefiro que a gente ouça em casa, dentro daquilo que é possível, porque tem coisas também que eles só vão contar para o amigo, para a melhor amiga, sim, mas existem muitas coisas que às vezes a gente pode facilitar que eles contem. E nesse aspecto, Rafa, a mesa é um momento extraordinário, porque quando você senta à mesa, você deixa as suas guardas, as suas couraças, você deixa aquilo que você vai guardando, porque no momento que você come, você vai se soltando, né? Eu acho que isso é muito bacana em relação até à própria possibilidade dessas conversas honestas, vulneráveis, amorosas, afetivas, e depois eu acho que a gente encaminha para outro espaço isso aí. Né? Maravilhoso. Humberto, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio. Ah, que delícia poder conversar. Mas antes, eu tenho uma perguntinha que... Você já me deixou com palpitação várias vezes aqui, não, viu? Eu tenho sentido isso, né? Conforme o Miguel e a Laura crescem, a gente cria os filhos para o mundo. Você concorda com isso? Olha, essa é uma colocação e uma frase muito interessante. Eu diria que a gente cria os filhos para a vida, para que eles se expressem naquilo que eles já receberam. Tá? Então, eu acho que a gente cria os filhos para a vida, e você sabe, você colocando essa pergunta assim, de bate-pronto, já me veio uma memória muito grande. A Beatriz e a Júlia, elas foram morar fora, foram estudar fora, e uma das imagens que eu tenho assim, mais simbólicas, tanto eu quanto a Renata, estávamos nós dois, as duas entraram no carro, saíram dirigindo e foram para Campinas. Né? As duas moravam em Campinas, moram em Campinas, né? Então pegaram, quando a gente viu as duas de carro, sozinha, pegando a estrada, saindo da garagem de casa, fazendo aquele movimento de saída da garagem de casa, eu falei para a Renata, acho que demos conta de cumprir o papel nosso. Nós criamos para que elas se expressem aonde elas estiverem. Então, eu acho que a gente cria para facilitar ou tentar facilitar para que elas sejam expressão de Deus aonde elas estiverem, fazendo o que elas fazem para colocar a ordem no caos. Porque o pai, eu penso, ele tem no exercício da paternidade a possibilidade de facilitar que elas sejam elas. Eu nunca quis que ninguém fizesse medicina. Eu quis porque o preço é muito alto. Eu quis que elas fossem aquilo que elas carregam dentro delas, porque só assim elas serão elas. Então, voltando de maneira objetiva na tua pergunta, eu acho que a gente cria para que elas sejam expressão de Deus aonde elas estiverem fazendo o que elas já receberam com excelência. Eu acho que isso é que modifica. Então, a gente cria sim para que elas exerçam uma atividade que modifique a história de pessoas fazendo o que elas fazem. Que lindo. Obrigada. Queria dar esse espaço para você falar um pouco do seu livro também. Já, na verdade, esse é meu. Esse é teu? Que o outro quase me levaram. Pode falar um pouquinho sobre o seu livro, que ele é lindo. Bom, esse é o livro, né, Conversas do Coração. É um livro que eu escrevi, já está publicado.
Conversas do Coração é um livro que traz essas conversas. Né? Eu acho que o coração ele é sempre um órgão místico. Eu tenho esse privilégio de trabalhar com um coração que adoece, mas também eu tenho o privilégio de trabalhar com um coração que fala. O coração, ou eu sempre brinco, Rafa, que o coração a gente estabelece as melhores conversas. Porque a gente se apaixona pelo coração, se odeia pelo coração, se perdoa. Então, assim, eu acho que tudo acontece no coração, sou suspeito para falar. Esse livro é um livro de poesia, de conversas com textos individualizados, aonde esse coração olha para a vida numa perspectiva diferente da perspectiva métrica de hipertensão, colesterol, diabetes. Não, essa conversa é uma conversa de consultório, é importante, tem muitas outras pessoas que tratam muito bem disso, mas nesse espaço do livro eu resolvi escolher um espaço que trata desse coração afetivo que está muitas vezes no mundo tão métrico, tão corrido, tão objetivo, deixado de lado. A gente deixou a espiritualidade muitas vezes, deixou a contemplação. Então, eu trago aqui alguns insights do meu dia a dia de consultório, dos meus atendimentos, das minhas relações sociais e tal, em textos. Né? Então, esse é o livro Conversas do Coração por um Cardiologista. Que lindo. Eu te convido aqui. Tá lá na bio, tem o link da bio do livro. No seu tem, no né? meu Instagram. @HMPassos, certo? @HMPassos. Perfeito. Humberto, quero te agradecer por vir com a gente, por abrir seu coração também, abrir sua casa, igual você mesmo comentou com a gente, pro Abraça Podcast. Eu tenho certeza que quem está em casa conseguiu sentir um pouco, porque a energia aqui tá tão gostosa, tanto aprendizado. Eu adoro aprender. Eu falo que o Abraça Podcast, ele me proporciona muito mais do que um canal que eu posso me realizar profissionalmente. É um canal onde eu aprendo a cada episódio. Então, muito obrigada pelos meus aprendizados também hoje. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. E caso você queira trazer mais alguma contribuição, o espaço é seu. Eu quero agradecer, Rafa, o privilégio que você me deu de revisitar a minha paternidade, de olhar exatamente essa jornada construída, tecida, costurada de longa data, tanto minha quanto da Renata. E eu fico muito feliz porque eu vejo a maneira como você tem olhado para os diversos aspectos da vida e trazido isso para essas conversas. Né? E a Renata já tinha me falado, né? A Rafa é fantástica, o podcast é extraordinário, porque ela traz com uma leveza, com uma fluidez, com uma verdade, com uma interesse e com um coração que é extraordinário. Então, participar desse tempo, desse bate-papo, não como ponto de chegada, mas como ponto de partida para que a gente continue costurando e tecendo outras conversas, foi extraordinário. Né? Que bom. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. E até a próxima. E até a próxima, né? Então é isso. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais! Daqui a 2 dias é o Dia dos Pais. Daqui a 2 dias, Dia dos Pais. Parabéns. Que privilégio. Obrigado. Obrigada eu. E na tua casa também. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais também a todos que estão nos assistindo e até a próxima. Tchau!